Olá pessoal, o capítulo 12 do livro trata das seções críticas em sistemas de tempo real. E neste vídeo eu vou falar sobre a questão 8, que aparece ao final do capítulo. A questão 8 diz o seguinte: três tarefas periódicas, tal 1, tal 2 e tal 3, compartilham os recursos R1 e R2. As restrições temporais das tarefas e as durações de suas seções críticas, que atuam nos recursos compartilhados, são indicadas nas tabelas abaixo. Eu coloquei a tabela no próximo slide. Com base nestes dados, calcule os piores casos de bloqueio, B1, B2 e B3, a que podem estar sujeitas cada uma destas tarefas quando o protocolo desliga a preempção é usado no controle de acesso aos recursos compartilhados. Tem também um segundo item: desenhe a escala de execução correspondente ao pior caso de execução da tarefa tal 1, ou seja, desenhe a escala de execução que vai gerar o B1. Muito bem, vamos lá então. A tabela em questão é esta: nós temos três tarefas com dois recursos e ali diz que tarefa usa qual recurso por quanto tempo, né? Eu acho interessante sempre fazer o desenho do gráfico porque ajuda a gente a visualizar, né, a situação. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3 e temos, vamos pegar aqui o azul, nós temos aqui o R1 e nós temos o R2. A tarefa 1 usa o R1 por uma unidade de tempo. A tarefa 2 usa os dois recursos, 3 e 5. 3 e 5. E a tarefa 3 ela usa apenas o recurso 2 por duas unidades de tempo. Então aqui 2. Eu não sei se estão alinhados ou não esses dois recursos aqui, R1 e R2, mas de fato não importa, porque o desliga preempção ele só consegue bloquear a tarefa acima por uma única seção crítica. E na hora H a gente vai escolher a maior delas, né? Então vamos lá. Vou começar pelo que é mais fácil aqui. B3. Olha, B3... A tarefa 3 é a tarefa de mais baixa prioridade. Não tem ninguém com prioridade mais baixa que ela. Não tem ninguém para bloquear a tarefa 3. E, portanto, B3 é igual a 0. Já B2, ora, embaixo de B2, e lembre-se, né? Desliga a preempção. Embaixo da tarefa 2, nós temos a tarefa 3. Caso a tarefa 3 chegue e aloque R2, ela vai desligar as preempções. E vai desligar as preempções pelo tempo da seção crítica, que é 2. Então, este 2 aqui, ele vai bloquear a tarefa 2. Então, a tarefa 2 poderá ser bloqueada por duas unidades de tempo, caso a tarefa 3 aloque R2 e desligue a preempção. Já B1, vamos lá. Ora, B1 poderá ter que esperar por uma dessas três seções críticas aqui. Porque pode acontecer de T3 pegar R2, desligar a preempção por duas unidades de tempo, então aqui seria 2. Mas pode acontecer também da tarefa 2 chegar antes e pegar o R1 e desligar a preempção, ou pegar o R2 e desligar a preempção, então eu poderia ter 3 ou 5. Caso estejam alinhados, obviamente o 3 estará dentro do 5 e continua sendo 5 o tempo máximo de bloqueio. Então eu vou ignorar os dois menores e vou considerar o maior, que é 5. B1 igual a 5, porque poderá ficar bloqueada por 5 unidades de tempo. Então, nós temos os piores casos de bloqueio para as três tarefas. B1, vamos lembrar disso, né? B1 igual a 5. O segundo item
pede para desenhar a escala de tempo no caso do B1, né? Naquela situação que leve a B1. A gente acabou de calcular que B1 é igual a 5. Então eu até vou botar aqui do lado, B1 é igual a 5. Como é que eu faço, pessoal, para gerar uma escala de tempo onde a tarefa 1 tem que esperar por 5 unidades? Nós vimos que o 5 veio daqui, ó. Ele veio da tarefa 2 pegando R2. Então eu vou fazer a tarefa 2 pegar R2 antes da tarefa 1 chegar. Então vamos lá. Eu vou imaginar isso aqui, ó. Esse 1, né? Esse 1 mais 3 mais 1 aqui vai ser o 5. Então eu estou imaginando o seguinte: a tarefa 2 chega e não tem ninguém na fila de aptos. Ela executa. Ela executa por 2 unidades de tempo. Que é esse 2 aqui, ó. Tá? Aí ela dá um lock no R2. Lock no R2. Ao dar o lock no R2, eu vou fazer uma correção aqui, pessoal. Vou baixar esse cara, tá, para cá. Essa aqui é a tarefa 2. É a linha de tempo da tarefa 2. Quando a tal 2 dá um lock em R2, ela desliga as preempressões. E um infinitesimal depois, a tarefa 1 chega. A tarefa 1 chega, mas ela não consegue executar, porque, bom, as preempressões estão desligadas. Toca a tarefa 2. A tarefa 2, o que ela faz então? Ela executa uma unidade de tempo, aí ela dá um lock no R1, né? Então eu vou botar aqui lock no R1. Ela usa R1 por 3 unidades de tempo, então aqui mais 3. Ela libera R1, então aqui nós temos um unlock do R1. Depois do unlock do R1, ela ainda usa uma unidade de tempo, aqui. E finalmente dá o unlock do R2. Então aqui nós temos o unlock do R2. No que a tarefa 2 dá o último unlock, ela liga as preempressões. Ao ligar as preempressões, ela é imediatamente preemptada por tal 1, né, que acaba, então, podendo executar. Qual o tempo de bloqueio, então? O tempo de bloqueio é esse daqui, que vem a ser 1 mais 3 mais 1, 5, que é o que a gente esperava, tá? Então, aqui nós temos uma linha de tempo que produz um bloqueio de 5 unidades de tempo para a tarefa 1. Provavelmente eu poderia mexer um pouco aí na linha, mas é preciso ter em mente que, por vezes, tu tem várias linhas de tempo que são capazes de produzir o B1 igual a 5. Tá? Então, aqui é pedido um exemplo apenas, este exemplo está bom. Aqui é um cenário mais simples, cenário mais complexo. É possível que tu tenha linhas de tempo bem diferentes, resultando em B1 igual a 5. Okay? O importante é que a gente havia determinado antes que o B1 era igual a 5. A determinação ali do B, eu usei o grafo, não usei a linha de tempo. A linha de tempo aqui é apenas um exemplo. Tá? Bom, a questão 8 continua. Questão 8 continua e é pedido a mesma coisa para o mesmo sistema, só que agora o protocolo é o Priority Ceiling, teto de prioridade, né, que é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, eu vou de novo fazer o grafo, porque ele me ajuda a entender as situações de bloqueio no sistema, né? Nós temos aqui o R1 e o R2. Tarefa 1 usa
o recurso 1 por 1 unidade de tempo. Tarefa 2 usa o recurso 1 por 3 unidades de tempo. E tarefa 2 usa o recurso 2 por 5 unidades de tempo. Finalmente, a tarefa 3 usa apenas o recurso 2 por 2 unidades de tempo. Como estamos agora falando de priority ceiling, o teto de cada recurso é muito importante. Então, vamos lá. O teto do recurso 1, quem é o cara mais importante que usa ele? É o 1. E o teto do recurso 2, a tarefa mais prioritária que usa R2 é a tarefa 2. Então, aqui, teto é 2. Muito bem, vamos lá. De novo, eu vou começar de baixo para cima. Eu acho que fica mais fácil. B3. Tem alguma tarefa abaixo de B3, com prioridade mais baixa que B3? Não. Então, o bloqueio é 0. Próximo a ser analisado, a tarefa 2. Eu tenho aqui um bloqueio de 2 e a primeira pergunta que eu faço, tem alguma tarefa com prioridade menor do que a tarefa 2? Vamos lá. Opa, sim, tem a tarefa 3. Tem a tarefa 3. E a tarefa 3 usa algum recurso? Sim, ela usa R2 por 2 unidades de tempo. Ok. O teto desse recurso atinge tal 2? O teto dele é 2 e, portanto, sim, atinge tal 2 e poderá gerar bloqueio. Desta maneira, eu tenho aqui o 2 como um candidato. Existe alguma outra tarefa abaixo da tarefa 2? Não. Existe algum outro recurso que a tarefa 3 usa? Não. Então, o bloqueio só pode vir daqui e nós temos que B2 é igual a 2. Como é que pode acontecer isso, pessoal? Bem, pode ser um bloqueio direto, né? A tarefa 3 pegou o recurso, deu lock, a tarefa 2 tenta dar lock e já era, né? Bloqueio direto. Ela vai ter que esperar quanto? Ela vai ter que esperar até que a tal 3 libere R2, o que são 2 unidades de tempo. O fato de tal 2 usar R2 por 5, isso é problema dela, mas não é bloqueio, aí é o tempo de computação dela. Bloqueio é o que ela espera da tal 3, e ela vai ter que esperar por 2 unidades de tempo. Muito bem, vamos agora para o carinha lá de cima, B1. Eu tenho que de novo olhar que tarefas usam quais recursos abaixo dele. Então vamos lá. Eu percebo que a tarefa 3 ela usa R2 por 2 unidades de tempo e o teto do R2 é 2. Né? Aqui, né? Vamos pegar aqui, esse cara aqui. O teto, sendo 2, ele não tem como atingir a tarefa 1. Não tem como dar bloqueio direto, não tem como dar bloqueio por herança. Não tem jeito. Aqui vai ter que ser de outro jeito. Então, esse cara eu vou ignorar, eu não vou considerar ele. Quem mais? Ora, a tarefa 2, ela usa também o recurso 2 por 5 unidades de tempo. E é um recurso com teto igual a 2. Pô, mas de novo, né? Como o teto é igual a 2, eu não tenho... A tal 2 não consegue usar R2 para bloquear tal 1, porque o teto do recurso 2 só vai até a prioridade 2, ele não vai além disso. Então, ele não bloqueia a gente acima da prioridade 2. Por isso, eu vou ignorar ele também. Finalmente, eu vejo que a tarefa tal 2, ficou meio apertado aqui, né? Vamos baixar isso aqui. Pronto. Eu vejo que a tarefa 2, ela também usa o recurso 1, aqui ó, 3 unidades de tempo. Esse 3 aqui. Então, eu vou botar aqui 3. Ok. Qual o teto, no caso do recurso 1? Opa, o teto do recurso 1
é 1. E sendo 1, ele afeta tal 1. E, portanto, sim, eu preciso considerar esse cara. E esse cara me levaria a um bloqueio de 3 unidades de tempo. Vou botar a reta aqui de novo para separar os caras. E é isso, né? É o que tem de recurso com prioridade mais baixa, né, aí do tal 1. Portanto, eu tenho que escolher o maior valor, mas no caso aqui só deu um valor. Então, B1 é igual a 3. Como é que pode acontecer isso? Ora, de novo, até pode ser um bloqueio direto, né? O sistema é simples, é um bloqueio direto e, portanto, tal 1 terá que esperar por 3 unidades de tempo até que tal 2 libere o R1. Dessa maneira, temos então a solução desta primeira parte da questão. A segunda parte, desenhar um cenário que me gere B1 igual a 3. Então eu vou aqui de novo, botar aqui B1 igual a 3. E vamos lá. Ora, do nosso cálculo anterior, a gente viu que a origem disso foi tal 2 pegando R1. Né? Então, vamos por aí. Né? Aqui, né? Se o tal 2 pegar o R1, ele vai gerar o bloqueio. Então, eu vou imaginar que tal 2 tá para baixo. Eu vou imaginar que tal 2 chega, executa 2 unidades de tempo, lock em R2, tá? Executa 1 unidade de tempo, lock em R1 e 1 infinitesimal depois, tal 1 chega. Tal 1 chega, porém, o que o tal 1 faz? Então, chega. Vamos lá, olha só, priority ceiling. Ao contrário do desliga preempção, quando o tal 2 deu o lock no R1, né? Um lock no R1, ele teve sucesso porque, bem, o R1 estava livre e o teto do sistema era ômega, porque não tinha nada, né? Quando tarefa 2 deu lock em R1, não tinha nada bloqueado, né, por outras tarefas e, portanto, foi concedido, né, pelas regras de alocação do priority ceiling que estão explicadas lá no livro. Então, o tal 2 conseguiu o R1 sim, porém, um infinitesimal depois chegou a tal 1 e preemptou. Por quê? Bom, porque tal 2 tem prioridade 2 e tal 1 tem prioridade 1 e preemptou, tal 1 vai executar. Vai executar quanto tempo, pessoal? 2 unidades de tempo. Aí, o que o tal 1 faz? Lock do R1. Né? Aqui ele dá um lock do R1. Problema, R1 está ocupado por tal 2. R1 está ocupado por tal 2. E, portanto, tal 1 fica bloqueado à espera do R1. Quanto tempo tal 2 vai usar? 3 unidades de tempo. Então, aqui, 3 unidades de tempo. 3 unidades de tempo depois, nós temos que tal 2 faz o unlock do R1, né? Seria esse fecha colchetes aqui, né? No que ele libera R1, observem que durante essa parte em vermelho, tal 2 estava exercendo um bloqueio direto sobre tal 1. Inclusive estava herdando a prioridade, né? Aqui no vermelho, tal 2 roda com prioridade efetiva 1, porque ela herdou. Ele herdou de tal 1, mas não afeta o nosso desenho em nada. Quando o tal 2 finalmente libera R1, ele perde essa herança de prioridade do tal 1, porque ele libera R1. No que ele liberou R1, ele é imediatamente preemptado e tal 1 volta a executar. De maneira que... E aí continua, né? Continua o desenho aí. Neste cenário, nós tivemos aqui, olha só, o bloqueio da tarefa 1
por 3 unidades de tempo, né, que foi um bloqueio direto aqui da tarefa 2, que é o que nós calculamos no slide anterior como sendo o pior cenário de bloqueio que a tarefa TAU1 pode experimentar neste sistema. A partir daqui a gente pode continuar desenhando, não é? Mas o que pedia era uma escala de tempo gerando B1 igual a 3 e nós temos ela aqui, tá bom? Com isso chegamos ao final deste vídeo, onde eu falei sobre a questão 8 do capítulo 12. Até mais!